Oi pessoal, estamos começando uma diária aqui de gravação do Amar Maternidade. A gente sempre faz o melhor que a gente pode, levando esse programa com amor e qualidade para vocês. O estúdio do programa é na minha casa e tem uma obra no apartamento de cima. Essa obra está rolando há um ano e infelizmente não teve o que fazer hoje, a obra não pode parar. Então peço a compreensão de vocês, a gente vai tentar falar o mais alto possível para continuar levando um programa de qualidade bem feito para vocês. A Telha Norte oferece a solução completa do início ao fim da obra e está com você mesmo depois na fase de decoração. Quer redecorar a sala, o banheiro, a cozinha ou a varanda? Visite uma de nossas lojas ou acesse telhanorte.com.br. Usando o cupom AMAR Maternidade, você ganha 10% de desconto nas compras online. Dia 3 de fevereiro de 2021, meu mundo caiu. Uma parte de mim morreu, meu filho partiu, meu menino se foi. O luto é um processo dolorido, lento. É duro demais devolver um filho para Deus. Hoje vivo um dia de cada vez, tentando ressignificar minha vida. No Amar de hoje vamos conversar com a Patrícia, que é mãe do Bruno, de 16 anos, e do eterno Leonardo, que aos 10 anos faleceu após um tumor maligno e agressivo no intestino, que avançou muito rápido. Um linfoma de Burkitt, estágio 4. Hoje ela vai contar todos os detalhes da sua luta com seu filho. Patrícia, tudo bom? Prazer estar aqui, Mari. Obrigada, eu sei que você é fã do programa. Quero te agradecer muito por ter vindo compartilhar a tua história, que não é fácil, mas tenho certeza que a gente vai contar ela de forma gentil e vai ajudar muitas outras mães. Vamos falar do Léo desde pequeno. Como é que era a saúde dele? Ele teve alguma coisa grave nesses 10 anos, assim? Não, o Léo sempre foi muito saudável. Ele era uma criança que se alimentava muito bem. Ele nunca teve problema nenhum de saúde. Por ele se alimentar muito bem, o primeiro sintoma que eu percebi foi a falta de apetite. No final de janeiro do ano passado, e eu percebi que ele não estava comendo bem, estava voltando sempre o prato ali para a louça ali com um alimento. Eu falei, nossa, estão deixando, né, a comida que não está comendo, né, porque ele sempre comia tudo. E aí passou 1, 2, 3 dias, aí eu falei, Leozinho, o que está acontecendo? Você não está comendo? Ele falou, eu estou sem fome. Só que por morar interior, muito calor, né, então eu imaginei o quê? Todo mundo perde apetite mesmo, é o tempo, vamos aguardar, né? E no dia seguinte eu notei que ele estava um pouco abatido, né? Ele levantou, ele não quis tomar o café da manhã, e eu falei para ele assim, vamos fazer um hemograma, aproveita que você está em jejum, e vamos fazer um hemograma. Levei ele para colher esse hemograma. Ele fez o hemograma, Mari, no final de janeiro. À tarde eu peguei o resultado e não tinha dado nada, Mari, no hemograma. Sabe? Tava super bem. E aí, de repente, teu filho começou a ter esses sintomas relacionados a uma virose e parecia ser uma infecção intestinal. Daí vocês foram para o hospital para entender o que estava acontecendo. O que os médicos te falaram na ocasião? Então, a princípio era uma virose, né? Só que o que aconteceu, quando chegou no segundo dia, mesmo ele sendo medicado e eu estava avaliando, eu percebi que o abdômen dele estava um pouquinho inchado. Na noite, quando eu fui trocar ele, ajudar ele a pôr o pijama, eu senti a barriga dele diferente. E aí eu olhei e falei pro meu esposo, eu falei assim, tá acontecendo alguma coisa? Aí ele falou, não, é porque virose, deve estar com alguma infecção intestinal, alguma coisa assim, e deu mas fica tranquilo, tá medicado, né? Aí eu falei assim, amanhã a gente faz um exame de imagem cedo pra ver, né? E marquei o exame de imagem para as 13 horas no dia seguinte. Porém, eu acordei, Mari, olhei pro meu filho e me bateu um desespero. E eu não consegui esperar esse exame às 13 horas. Eu peguei a bolsa, peguei o Léo e nós fomos pro hospital. E chegando lá, colheram novos exames, né? Passando mais ou menos umas 2 horas que colheram esse exame, o médico entrou no quarto e falou pra mim, falou assim, cadê aqueles exames que você fez? Eu mostrei, ele falou assim, os exames dele deu algumas alterações, e alterações muito importantes, né? E a princípio a gente não sabe o que é, ele precisa de uma tomografia, então ele vai ser transferido agora para um hospital de referência, que é Botucatu, a Unesp, e nós fomos para Botucatu. Quando eu cheguei em Botucatu com ele, o quadro era outro menino.
sabe? O quadro dele piorou muito, o corpo começou a reagir de uma forma assim, perguntaram se ele tinha diabetes, porque estava alterado, ele teve problema na saturação, então precisou já colocar máscara, sabe? E aí todo mundo correu para ver o que estava acontecendo, e eu já vi atrás, assim, na camiseta, UTI pediátrica, e eu fiquei muito preocupada, né? E aí eu falei assim, fizeram exame de imagem nele, o que aconteceu? Eles falaram, não, ele não tem nem condição de fazer exame de imagem agora, a gente tem que estabilizar seu filho para que você consiga fazer o exame de imagem. Aí, no exame de imagem, não constou o que ele tinha, e ele foi para o centro cirúrgico para fazer essa cirurgia, para descobrir. Daí vocês realizaram a cirurgia, achando que era uma possível apêndice supurada, e aí vocês descobriram uma notícia que acabou mudando a vida de vocês. Totalmente. Ele veio depois de 3 horas de cirurgia e ele conversou comigo e com meu esposo, e ele falou assim que não era o que a gente imaginou, né? Que seria uma apêndice, que era um problema muito mais grave, né? Que era um tumor no intestino. Esse tumor, ele era aparentemente um linfoma Burkitt de estágio 4, já bem agressivo. Qual o prognóstico desse linfoma de Burkitt, ainda mais em estágio 4? Mari, o que eu descobri é que assim, o linfoma, ele é um câncer, ele atinge o sistema linfático que afeta a defesa do organismo. E é um linfoma que ele é tão agressivo que em 2, 3 dias ele se multiplica, ele cresce assim muito rápido. Então realmente aquele exame que eu fiz me deu o alívio de saber que meu filho não estava com essa doença. O meu filho realmente, através da infecção intestinal que ele teve, da virose, ele desencadeou que cresceu muito rápido em dias. Né? Então ele fez a cirurgia. Ele fez durou a cirurgia. 3 horas, vocês Demorou. descobriram isso. Sim. E como é que foram os dias, né, depois do diagnóstico? Eu queria saber o estado geral do Léo, o tratamento indicado. Conta um pouquinho do que aconteceu depois da cirurgia. Depois da cirurgia, ele já saiu entubado, né, num estado grave, porque foi uma cirurgia de risco, porque ele entrou para a cirurgia com sepse, com infecção generalizada, então já estava grave. Então, quando ele voltou da cirurgia, ele voltou com aquela bolsinha de ileostomia, porque teve que reverter um pouco o quadro, e ele voltou já muito grave, mas os médicos falaram para mim assim que não tinha muito tempo. Então assim, eles falaram, ele resistindo às 48 horas, a gente vai estubar e fazer a quimioterapia, né? Então seria uma quimioterapia de ataque a princípio, uma quimioterapia bem forte, e foi realizada assim essa quimioterapia, né? Assim, 48 horas depois. E como é que foram as 48 horas após, então? Estubaram? Estubaram E como o Léo ele. ficou? Bem, aparentemente bem consciente, sabe? E forte, ele estava bem, sabe? Do momento que ele terminou a cirurgia até, infelizmente, a notícia de que ele faleceu, foram 32 dias. Contados. O que aconteceu nesse meio tempo? Explica pra gente entender essa linha do tempo. Ele estava bem, sabe? Ele, é claro, ele veio de uma cirurgia muito agressiva, abrir o abdômen para fazer a coisa da bolsinha, então assim, mas ele estava bem, ele não tinha dado febre. Isso foi, Mari, por 15 dias. Quando terminou esse ciclo, ele pediu para a médica para ele ir para casa, se ele podia estar indo para casa, que ele queria ver o Bruno. Aí a médica deu alta para ele deu alta na quinta-feira, na condição que segunda-feira eu voltasse com ele para o hospital, né? E eu levei ele para casa, bem debilitado, bem diferente do Leozinho que eu levei para o hospital, claro, mas eu consegui essa alta, que só durou 24 horas. Ele chegou em casa, né? Eu cheguei a fazer o bolo preferido, o alimento preferido, ele não chegou a comer. Ele ficou só 24 horas em casa. E vocês voltaram para o hospital? Voltamos no dia seguinte para o hospital. E aí, Mari, é guerra. Porque desse dia que eu voltei, até o dia que ele faleceu, que foi 8 de março, foi ladeira abaixo. Foi só piorando. Porque aí ele já não ficou mais sem febre. Ele não ficou mais sem febre em momento algum. Ele precisou transfundir sangue e plaqueta todos os dias.
né? E infelizmente a gente foi vendo o sofrimento, que o tratamento, sabe? A doença, claro, mas o tratamento, como é cruel, sabe? Como é duro. Teve um dia, eu dando banho no Leozinho, e olhei para ele parecia um senhor de 100 anos, uma criança de 10 anos. E aí ele não falava mais, por causa mesmo com laser, ele sentia muita dor. Então ele chegou no processo de não falar e ele recebeu uma prancheta para que ele pudesse falar. E nessa prancheta, Mário, a única coisa que ele escrevia para mim era: quero mais morfina. Nossa. Já tá chegando a hora da dose da minha morfina, era o que ele pedia, porque a dor era insuportável. E eu fui olhando que meu filho ele tá vindo embora. Eu sempre falo isso aqui, até sou criticada nos comentários do programa e peço desculpas para quem não entende o que eu falo, mas assim, você perde um marido, você fica viúva, você perde uma mãe, um pai, você fica órfão. Não existe nomenclatura para perder um filho. E eu falo que tinha que ser uma lei universal de Deus, que nenhuma mãe ou pai deveria passar por isso. Sim. Então, embora eu não esteja arrebentada por fora e chorando, você pode ter certeza que por dentro eu tô destruída. E quando acaba o programa, eu tô pensando em você desde ontem, quando eu li sua história, enfim. Então, hoje você tá aqui com seu marido, que eu sei que é um grande parceiro, vocês estão aí juntos nessa jornada. Muito. Tem o Bruno, que é teu filho mais velho. Sim. Como é que o Bruno ficou com tudo isso? Ele entendeu? Como é que foi isso para ele? Então, o Bruno, Mari, a princípio, quando ele soube da doença, ele olhava para mim e falava assim: não, mãe, fica tranquila. O Léo vai tirar de letra, vai vencer. Isso aí vai passar. Hoje, Mari, eu percebo assim que foi cortado um laço muito forte de união. O Bruno, ele tinha um fã número 1, que era o Léo. E ele, hoje, Mari, ele age de uma forma diferente da minha, porque ele prefere o silêncio. Né? Você recentemente, junto com o seu marido, vocês realizaram doações para a ala oncopediátrica do hospital em que o Léo esteve. Sim. O que vocês fizeram? Como é que foi essa experiência? Ai, Mari, tem o processo, né, que é o baque, o choque, aquele processo que é terrível, que eu falo para as mães até, né, que já perderam um filho, que é impossível superar e aceitar uma situação dessa. Porém, o que acontece com o passar dos dias, você vai se adaptando. Você vai olhando para outros sentidos. Então eu olhava, tinha meu esposo, tenho meus avós, então aquilo foi me motivando a falar assim: eu tenho o Léo ainda em mim, eu tenho o amor do Léo, mas eu tenho outros amores, eu preciso continuar, né? E a força que eu senti de ressignificar dessa maneira foi porque eu queria muito voltar no hospital, porque o tempo que o Leonardo passou no hospital, ele foi muito amado. Ele foi muito respeitado, então eu tinha muito desejo de voltar e fazer alguma coisa para as crianças, as pessoas que estão ainda na luta, né? Eu comecei a fazer campanhas de doação de sangue. Na sua cidade? Na minha cidade. Qual é? Botucatu? E Pereiras, a cidade, mas é para o Hemocentro de Botucatu, onde o Leozinho ficou. Então nós mobilizamos assim 3 ônibus, o pessoal ia. E a primeira que eu fiz foi essa, do Dia das Crianças. Né? Eu queria muito voltar, nós conseguimos com a minha cidade e com os amigos 700 caixas de chocolate. Então foi um dia muito especial para mim, em voltar no hospital. Hoje vocês moram nessa cidade do interior? Moramos. Vocês 3, você tem avós? Sim, tenho. Como é que você tem passado os teus dias? O que você tem? Você continua fazendo as ações no hospital? Então, continuo fazendo as ações, que tem me feito muito bem, sabe? E a primeira ação que eu fiz, eu achei assim, o pessoal vai ajudar porque tá sentido com a minha situação e tudo, né? Então eu achei que era mais assim, por tudo que eu vivi, né? Mas depois eu vi que não, que eu comecei a cativar e fazer disso uma coisa tão forte, assim, de mostrar para o outro a importância de você poder ajudar e ser importante na vida do outro e transformar. E eu sentia muito o amor do Léo em movimento, sabe? Em todas essas ações, eu sentia muito ele me levando até ali, sabe? De uma forma muito especial. Então foi muito bonito, Mari. E eu tenho ressignificado os meus dias, vivendo um dia de cada vez. Patrícia, depois de tudo que você passou e ainda está passando, o que é o significado de amor para você? É o que fica.
né? É eterno, é o imortal. Ele vai além da morte, né? Ai, Patrícia, quero te dar um abraço. Queria agradecer seu marido, queria agradecer você por ter vindo compartilhar a sua história muito dura. Quero desejar que seja um caminho de amor, de paz com vocês aí, com o Bruno. Sim. Que você possa cada vez mais ressignificar a vida de vocês e certeza. Mari, eu queria muito falar a respeito de um canal, do Instagram que eu fiz. E que assim, eu só queria falar dele. Lógico. Porque tem muitas mães que não tem com quem conversar e não tem esse acolhimento e esse apoio. E esse canal, essa página no Instagram, é uma página no Instagram, ela chama Devolvi Meu Filho para Deus. Vamos colocar aí. Que ali eu comecei a dividir a minha história e compartilhar com outras mães experiências assim, muito duras, e foi amparo, né, para mim, e foi amparo para elas. Então é uma página de muito amor, muito carinho. Ali eu conto a história um pouco do Leonardo e ali a gente vem se apoiando uma outra. Tá bom, a gente vai deixar aqui seu Instagram. Patrícia, novamente, muito obrigada mesmo. Obrigada, querida. Se você tem uma história de amor ou maternidade para compartilhar, escreve pra gente no amarmaternidade@gmail.com. Estamos em todas as redes sociais e fazemos esse programa com amor para vocês. Ficou muito fácil se inscrever no canal. Você faz um login, inscrever-se, tá inscrito. Se você for de São Paulo, pontua isso no e-mail, pois por hora só gravamos aqui. Tô te esperando no próximo programa. Tchau!